Você está com a gente na Rádio Justiça FM 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil, na internet para o mundo. Acesse o nosso site radiojustiça.jus.br. 8 horas 15 minutos. Direito Constitucional. E no nosso bloco Direito Constitucional, toda quarta-feira a gente trata de um tema diferente na área constitucional. Hoje a gente vai falar sobre ação popular e moralidade administrativa. Vamos conversar agora com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, é jurista, parecerista, advogado, professor de Direito, foi procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e está com a gente na linha agora. Dr. Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão, e aos ouvintes da Rádio Justiça. Agradeço, como sempre, a atenção em participar com a gente aqui ao vivo, Dr. Hugo, hoje para falar sobre ação popular e moralidade administrativa. Podemos dizer que é até um direito fundamental, doutor Hugo, a ação popular? Sem dúvida. Na tradição do direito constitucional brasileiro, a ação popular é uma das garantias individuais e até coletivas de extrema importância. Hoje está consagrada no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, que permite, que garante a qualquer cidadão o direito de ingressar com a ação popular em defesa do patrimônio público ou de entidade da qual o Estado participe, também em defesa da moralidade administrativa, em defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural brasileiros. É muito comum a gente falar aqui, doutor Hugo, sobre algumas ações coletivas. A ação popular ela pode ser considerada uma ação coletiva, doutor Hugo? Há muitos pontos de contato entre a ação popular e a ação civil pública, que é uma ação coletiva. Por quê? Porque a ação civil pública tem um objeto até mais amplo que a ação popular. Por meio da ação civil pública, nós podemos também defender o patrimônio público, o chamado patrimônio cultural, que são aqueles bens e valores artísticos, históricos, turísticos, paisagísticos. Nós podemos, por meio da ação civil pública, também defender o meio ambiente. E esses assuntos também podem, coincidentemente, ser objeto de ação popular. A diferença entre a ação popular e a ação civil pública é que a legitimação ativa, ou seja, quem pode promover esta ação, difere. Na ação popular, a legitimação ativa, ou seja, quem pode entrar com a ação na justiça, é o cidadão. E na ação civil pública, quem pode provocar a justiça é o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, o Estado, o município, a autarquia, a fundação e até associações civis. Então esta é a primeira grande diferença entre a ação civil pública e a ação coletiva ou ação popular. Existe também uma outra diferença, que é, como eu já antecipei, do objeto, porque na ação civil pública, eu além de defender o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio cultural, eu também posso defender o consumidor, eu posso defender a pessoa com deficiência, eu posso defender os grupos discriminados por razões tidas como raça, razões étnicas, razões religiosas, eu posso defender o meio urbano. Então eu posso defender mais objetos na ação coletiva, na ação civil pública, do que na ação popular. Porque a ação popular ficou reservada pela vontade constitucional à defesa do patrimônio público, considerado não só como os valores econômicos do Estado, mas também aqueles valores referentes à moralidade administrativa, também o meio ambiente e o patrimônio cultural. E a gente fala sobre, o doutor Hugo explica muito bem esse inciso 73 do artigo 5º da nossa Constituição, que diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe. Eu gostaria de entrar num ponto bem interessante que a gente anunciou no início da nossa conversa, que diz respeito à moralidade administrativa. Primeiro, como defender a moralidade administrativa? Tem como definir isso, doutor Hugo? É fácil definir ou é muito difícil definir moralidade administrativa? Olha, há uma discussão na doutrina sobre o que é a moralidade administrativa. Alguns autores acham que a moralidade administrativa não é a moralidade normal, é uma moralidade jurídica. Eu acredito que não é nada complicado que nós entendamos o que é moralidade administrativa. Vejam bem,
A Constituição, no artigo 37, estabelece os princípios da administração. E entre os princípios da administração estão a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e a razoabilidade. Ora, a moralidade, antes de mais nada, a moralidade administrativa é um princípio da administração. Assim o quis o Constituinte. Segundo, a moralidade administrativa é um conceito que se prende por oposição a quê? A imoralidade administrativa. O que é a imoralidade administrativa? Para a gente compreender o que é moral, a gente precisa entender o que é imoral na administração. O que é imoral na administração é o desvio de poder e o desvio de finalidade. O desvio de poder e o desvio de finalidade são formas de ilegalidade. Então nós temos que entender, antes de mais nada, que a moralidade administrativa é uma forma de ilegalidade. Por quê? Porque o administrador não tem que se preocupar com a moralidade filosófica. Por exemplo, se ele, embora casado, se ele tem uma aventura extraconjugal. Isso é um problema de moralidade filosófica. Não é isto que a Constituição está querendo proibir. Não é com isto que ela está preocupada. A Constituição está preocupada se o administrador é honesto com a guarda e o uso dos bens públicos. Se o administrador é leal. Leal com o quê? Com a lei, com as instituições que ele deve servir. Esta moralidade, ela não é uma moralidade filosófica, ela é uma moralidade que tem sanção. Por quê? A moralidade filosófica se distingue do direito porque moral é uma norma de agir sem sanção. E o direito também é uma norma de agir com sanção. E a moralidade administrativa tem sanção. Ou seja, se o administrador fraudar os princípios da honestidade, da razoabilidade, da eficiência, da moralidade, ele tem sanções. E ele está sujeito, portanto, aos princípios éticos jurídicos, que são basicamente a honestidade, a imparcialidade e a lealdade. Então, não se pode dizer que o princípio da moralidade administrativa seja uma coisa incompreensível. Não, é um conceito bem claro que o legislador constituinte e a legislação infraconstitucional estabeleceram em favor da defesa do interesse público. A gente sempre divulga aqui na Rádio Justiça, doutor Hugo, até hoje de manhã e inclusive em outras matérias também, quase diariamente, muitas ações de improbidade administrativa em defesa exatamente do patrimônio público, né? Exatamente. Agora, o cidadão, ele também, até partindo dessa explicação de moralidade administrativa, o cidadão também pode defender o patrimônio e a moralidade por meio, então, da ação popular? Pode porque, veja bem, quando o cidadão verifica que o administrador fez uma nomeação para atender interesses particulares, quando o administrador escolheu fazer uma obra num determinado local em vez de outro local para atender a interesses de seus partidários, de seus correligionários e não atender o interesse da população, quando o administrador toma uma decisão desarrazoada, uma decisão absurda, muitas dessas decisões ferem princípios de eficiência, de razoabilidade, de impessoalidade. E quando esses princípios são feridos, a lei está ferida, porque a lei exige do administrador um zelo maior, porque ele está mexendo com a coisa pública. Ninguém pediu para o administrador mexer com a coisa pública, foi ele que se dispôs. Então ele tem que zelar daquilo com muita probidade, com muita eficiência, com muita responsabilidade. E quando ele viola esses princípios como a honestidade, a imparcialidade e a lealdade, ele está violando a lei. E aí o cidadão pode agir por meio da ação popular ou o Ministério Público, os próprios entes públicos, as associações podem agir também, muitas vezes, por meio da ação civil pública. Certo. A gente já teve a oportunidade de conversar em muitas outras oportunidades, doutor Hugo. Já conversei com vários autores também relacionados a essa área que conversam sobre as ações coletivas e a ação popular.
E algo que geralmente é comentado, e eu acredito que isso na prática aconteça realmente, é que embora haja essa previsão na nossa Constituição da ação popular para defender a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, o que se percebe na prática é a pouca utilização, digamos assim, dessa ação popular. É verdade, mas isso tem uma explicação, Pedro, é uma explicação. A ação popular é um instrumento de cidadania muito importante, mas ele é um instrumento oneroso para o cidadão. Um cidadão, para entrar com uma ação desta, ele vai ter que contratar um advogado. Ele vai, embora a Constituição o isente de custos como as custas judiciárias e os ônus da sucumbência, o advogado ele vai ter que pagar. E um bom advogado, um advogado especializado nesta área. Porque do outro lado vão estar grupos poderosos, são os governantes, são as empresas que se beneficiaram muitas vezes com a ilegalidade praticada. Então ele vai ter uma despesa muito grande com o custeio profissional desta ação. Além do mais, estas ações, a experiência nos mostra, e eu fui promotor por muitas décadas, estas ações muitas vezes são utilizadas nas vésperas de eleição. As ações populares, elas não são um instrumento usual, normal de cidadania. Elas são muitas vezes utilizadas para brigas políticas. Nas vésperas das eleições, é muito comum os partidários de um grupo entrarem com ações populares para tentar criar um fato político desfavorável ao adversário. E muitas vezes, passadas as eleições, essas ações são abandonadas. A tal ponto que a própria lei, já prevendo isso, no artigo 9º, a Lei da Ação Popular, já acaba atribuindo ao Ministério Público o poder de prosseguir nessas ações, caso haja desistência ou abandono por parte do autor, que é o cidadão. Então, na verdade, o cidadão, nós temos que entender que, embora seja um direito que ele entre com esta ação, e até moralmente, seja até um dever, o zelo do patrimônio público por parte do cidadão, um cidadão responsável que queira fiscalizar o bem público, mas isso é muito oneroso. Nem todos os cidadãos podem se dispor a fazer isto. Então eu pergunto aos ouvintes da Rádio Justiça, quantos deles já entraram com ações populares? Pouquíssimos. Elas, estatisticamente, elas são uma exceção no universo das ações judiciais. Por isto, para defender o patrimônio público, existem outros canais. Qual é o primeiro canal? O canal normal. É o próprio administrador. O próprio administrador, quando é um bom administrador, ele deve ser o primeiro a defender o patrimônio público. Para isso, ele tem toda a máquina. Ele tem os advogados da União, os advogados do Estado, os advogados do município, das autarquias, etc. E ele deve fazer a máquina ser acionada para a defesa do patrimônio público. Agora, muitas vezes essa legitimação, que nós chamamos de ordinária, muitas vezes essa legitimação não funciona. Por quê? Porque foi o próprio administrador que causou o dano. Ou, às vezes, não foi ele, mas foi o seu aliado, ou foi o seu antecessor que o elegeu. Então, nesses casos, a legitimação ordinária, que é o próprio administrador defender o patrimônio público, a legitimação ordinária, às vezes, não funciona. Para isto, existem as legitimações extraordinárias. A primeira delas é essa do cidadão, é a ação popular. Mas nós sabemos que ela é excepcional. Então, há outros caminhos. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público hoje, na Constituição de 88, é uma instituição com autonomia, com independência, mesmo diante do governante. Então o Ministério Público pode agir quando o administrador não agiu. Pode agir até mesmo contra o administrador. E neste quadro, com esta legitimação que o Ministério Público também tem, nós cobrimos melhor a defesa do patrimônio público, porque aí nós temos lado a lado a legitimação do administrador, que se falhar, será suprida pela legitimação do cidadão, que se abandonar a ação ou se não agir, será suprida pela legitimação do Ministério Público. O que demonstra que existe até um caminho menos oneroso, digamos assim, para o cidadão, aquele que percebe que o patrimônio, a moralidade, o meio ambiente, enfim, estão sendo lesados,
e ele fala, não, eu tenho como responsabilidade tentar fazer alguma coisa. E nesse caso ele vai e comunica ao Ministério Público. Exatamente. E o Ministério Público pode tomar as providências. Esta é uma alternativa que o cidadão tem. Veja bem, o cidadão fica com o direito de procurar um advogado e entrar com uma ação popular diretamente ele mesmo. Mas entrar com uma ação, muitas vezes, não é uma coisa tão simples. Às vezes é preciso, às vezes não, sempre é preciso se preparar para agir. Ou seja, levantar documentos, levantar informações. Às vezes é necessário uma perícia contábil, uma perícia ambiental, quando o objeto é dano ao meio ambiente. Como é que um cidadão vai fazer uma perícia ambiental? Como é que um cidadão vai fazer uma perícia contábil numa estatal, numa autarquia? Então, quando as dificuldades operacionais para entrar com uma ação popular, quando essas dificuldades forem muito grandes, o cidadão pode fazer o que nós chamamos tecnicamente de uma representação. É o direito de petição. Ele faz uma exposição fundamentada, uma exposição o mais clara possível, descrevendo os fatos, descrevendo o que ele entende que possa ter ocorrido em dano ao erário, em dano à moralidade administrativa, em dano ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, e encaminha essa representação ao Ministério Público. O Ministério Público terá a obrigação de abrir um procedimento investigatório que poderá ser transformado num inquérito civil e que poderá, após a coleta de informações, depoimentos, documentos e até, eventualmente, a realização de perícias, esta investigação poderá se transformar numa ação civil pública. E um último ponto que eu gostaria de esclarecer, que o doutor Hugo inclusive já falou, mas só para frisar esse ponto ao nosso ouvinte, porque esse inciso 73 do artigo 5º da Constituição diz que qualquer cidadão é parte legítima para a propoção popular, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Exatamente. Então ele ainda liberou essa parte das custas judiciais e do ônus da sucumbência, mas é lógico que o cidadão vai ter que arcar com os honorários dos advogados. O que ocorre é isto. Quando se entra com uma ação, geralmente há uma taxa judiciária, despesas para distribuir essa ação, o custo material do processo. Isto o cidadão está livre. Também ele está livre, se perder a ação, ele não vai precisar pagar os encargos da sucumbência, nem os honorários da parte adversária, isto não. Mas os honorários do advogado que ele contratou, ele provavelmente vai ter que pagar, a não ser que o advogado trabalhe para uma entidade, uma associação, alguma entidade que faça isso gratuitamente para o cidadão, o que é mais raro. Mas normalmente os encargos do seu próprio advogado o cidadão vai ter que enfrentar. Por fim, só para concluir, doutor Hugo, a gente percebe que, embora de pouca utilização, é importante ter essa garantia, como o senhor falou, constando da nossa Constituição, né? Porque dá essa liberdade, embora existam essas outras vias alternativas, dá essa liberdade do cidadão ele mesmo fiscalizar e, se quiser, entrar com ação para a defesa da moralidade, do meio ambiente e do patrimônio. Não, você tem razão. Essa garantia é uma garantia fundamental. Embora seja oneroso para o cidadão, embora seja uma ação estatisticamente excepcional, ela é uma ação de extraordinária relevância constitucional. Por quê? Porque ela dá ao cidadão o direito de participar da governabilidade, dá ao cidadão o direito de fiscalizar o governante de uma maneira muito maior até do que a própria eleição, porque a eleição, uma vez feita e uma vez terminada e apurados os votos, o cidadão perde, de certa forma, a possibilidade de recall, ou seja, de controlar o que o administrador, o que o eleito está fazendo. E por meio da ação popular, não. Por meio da ação popular, ele tem a possibilidade de responsabilizar as autoridades, os funcionários, os administradores e até mesmo os beneficiários diretos daquele ato de improbidade. Tá ótimo, só temos a agradecer o doutor Hugo Nigro Mazzilli, como sempre, é jurista, parecerista, advogado, também professor de Direito, foi procurador, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Hugo, como sempre, muito obrigado pela atenção, gentileza e essa aula que é oferecida aos ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado, Pedro Beltrão. Um abraço a todos. Um abraço, até logo.